Vamos à Europa, Jamil Chad, todas as tardes com a gente na Band News FM. No comecinho do jornal a gente falava a respeito do pedido da Embaixada Brasileira, né, para que os brasileiros deixem, se possível, mais rapidamente a Ucrânia. E a gente volta a falar desse assunto com o Jamil. Claro, a tensão continua, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, mas um novo personagem absolutamente importante começa a dar as caras, né, Jamil? Boa tarde para você. Fábio, Débora, boa tarde a todos. Sim, um novo personagem, na verdade uma superpotência nuclear, que é a China. A China hoje fez declarações extremamente duras contra os Estados Unidos e, de uma certa forma, se colocando do lado russo nessa história. Segundo os chineses, as sanções americanas não funcionam e não funcionarão, e pede que justamente não haja hipocrisia nessa relação, ou pelo menos nesse debate. Por quê? Porque, segundo os chineses, os americanos estão colocando lenha na fogueira, ao mesmo tempo falando que não querem guerra, mas armando, segundo os chineses, insisto, segundo os chineses, armando a Ucrânia para um conflito armado. Portanto, você tem aí uma situação muito clara de um governo que, obviamente, tem um peso gigantesco na cena internacional, deixando muito claro de que lado está e colocando pressão, inclusive, sobre o Ocidente, justamente nesse momento de muita tensão. Vocês falavam aí da Embaixada Brasileira, mas olha só, Fábio, o próprio governo russo já começou a evacuação de seus diplomatas em Kiev, na Ucrânia. Então isso também demonstra que, obviamente, estamos falando de algo muito, muito sério e de uma situação muito grave. Ontem pela noite, aqui inclusive pela manhã de hoje também, a ONU deixou muito claro que esse é um momento mais significativo, ou na verdade o pior momento para a segurança internacional em muitos anos. A gente pode passar horas aqui debatendo se americanos ou russos têm razão de defender os seus interesses. No fundo, você pode encontrar argumentos em todos os lados, mas o fato é que a tensão é extremamente elevada, o fato é que você tem potências se posicionando no que se refere a essa crise e, claro, uma tensão hoje muito grande, principalmente por falta de diálogo agora entre essas partes no conflito. Cada um vai ter os seus argumentos, né, Jamil? E é óbvio que isso ocorra. Você disse, a gente podia passar horas aqui tentando discutir quem tem mais razão nessa história, se é que alguém tem toda essa razão, seja Rússia, seja Estados Unidos. O fato é que ali, depois da Segunda Guerra, ficou mais ou menos estabelecido num acordo que a OTAN não iria muito mais ao Oriente depois da Alemanha, né? Depois da Alemanha Oriental, vão passando por aqui, aí de repente os países que formavam a Cortina de Ferro começaram também a se aproximar da OTAN, e a OTAN está chegando ali nas barbas da Rússia, isso incomoda os russos. Falando especificamente da China, diga, Jamil. Não, é exatamente isso. Agora, é muito difícil você prever, por exemplo, como fazer um país entrar na União Europeia, no caso da Bulgária e Romênia, e não fazer parte da OTAN, que é justamente a aliança militar que forma também ali a região. Então é muito difícil você ter essa expansão ao mesmo tempo que você falar, olha, a gente vai aceitar vocês só para as questões econômicas, mas questão militar ainda não, fiquem aí tranquilos. Óbvio, isso não tem funcionado. Agora, sim, houve uma promessa nos anos 90 por parte da OTAN de que não haveria essa expansão. Essa expansão acabou acontecendo. E é disso que os russos se queixam, de que não foi cumprida aquela palavra nos anos 90. E agora estamos nessa situação de redefinição. Inclusive, você falava da China. A China, claro, não tem interesse nenhum numa guerra, mas ela tem todo o interesse no enfraquecimento, sim, dos Estados Unidos. Então, óbvio, ela toma uma posição muito clara nesse momento, e uma posição que, eu diria, uma inovação no cenário internacional. Por quê? Porque, tradicionalmente, a China tem se mantida longe, isolada, ou pelo menos em silêncio, em relação a esses confrontos entre Rússia e Estados Unidos. E agora não. Agora ela toma uma posição muito clara. E o Jamil fez uma observação importante, eu acabei falando Segunda Guerra, mas não depois do fim da Guerra Fria. Obviamente houve esse acordo aí para que a OTAN fosse até ali a Alemanha Oriental, aquela região, e não passasse, não avançasse muito
ao Oriente. Para finalizar, Jamil, a China ganhou status de personagem absolutamente importante no mundo ali depois da primeira metade da primeira década desse século. E agora, certamente, os chineses já sabem que tem essa importância, nem que seja apenas para fazer retórica nesse momento, né? Ah, com certeza, meu caro. A gente o mundo passou por um período muito longo, inclusive de crescimento chinês, em que esse crescimento chinês não era traduzido vamos dizer assim, num exercício de força da China no resto do mundo, em que a China não se pronunciava, em que a China dizia, olha, melhor vocês entrarem num acordo pacífico, por favor, vamos dialogar, etc. A China não tomava lado e mantinha esse silêncio enquanto crescia de uma forma exponencial. Hoje, que é um poder estabelecido, que a renda, por exemplo, de um trabalhador chinês hoje, Fábio, já é maior do que a renda de um brasileiro, obviamente, você tem uma outra China no palco internacional, uma China que ousa criticar os Estados Unidos abertamente, por meio de um porta-voz, ou seja, você não está falando mais de uma crítica velada por meio de uma outra sinalização, não, é uma crítica aberta, dirigida aos americanos, e sim, a China no palco internacional mostrando toda a sua força. Dessa vez, ao lado dos russos. É isso, mais um protagonista importante entrando nessa história agora, Jamil Chad explicando tudo pra gente. Valeu, Jamil, obrigado, até amanhã, um abraço.